São mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e os pedidos não param de chegar. Hoje a gente vai rever a história da Letícia, das Docinhos da Lê. Ela conta um pouco da sua história, como que começou, como que a renda extra passou a se tornar renda principal, e hoje nós vamos poder ver fotos dos projetos que ela tinha que hoje se tornam realidade. Letícia, conta aí pra gente como que você começou a fazer doce. Então, quando eu comecei fazendo brigadeiros, né, docinhos, que eu vendia R$1 a unidade. E daí, comecei a vender no meu horário de almoço, eu trabalhava na ótica. E conforme os clientes foram pedindo mais, eu fui aumentando, né, a variedade dos produtos. Mas começou mesmo foi com brigadeirinho. E o pessoal gostava mesmo? Gostava. Era o horário de almoço que você usava para vender, mas você vendia tudo? Vendia tudo, graças a Deus. Quando eu não vendia tudo, eu vendia na faculdade também, né, à noite, quando eu tinha aula. Então, os docinhos, eles vieram como uma renda extra. Sim. E você fazia praticamente essas vendas no horário de almoço e na sua faculdade. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Sim. E fazia os docinhos que horas? Então, às vezes, quem fazia pra mim era minha mãe. Ela tá até aqui no cantinho, né? Quem fazia massa pra mim era minha mãe. Então, às vezes, quando eu chegava do trabalho, que eu saía do trabalho, às vezes ia em casa, quando eu já não ia com o doce pronto, enrolava, tentava enrolar rapidinho e levava. Porque meus clientes lá da faculdade sempre me pediam, hoje você traz. Então, eu sempre tentava levar. E assim, era corrido, mas aí você tinha o apoio da sua família. E foi passando o tempo. E como que foi assim, esse processo em transformar uma renda extra em uma renda principal com os docinhos da Lê? Então, aumentou muito, né, a demanda e as vendas quando veio a pandemia, né? Para muitos comerciantes foi muito ruim essa época, mas para mim foi o momento que, assim, cresceu, disparou. Porque eu comecei vendendo com delivery, com entregas, comecei a vir para o centro vender aqui também, e a faculdade não vendia mais, então aquela renda ali acabou, mas eu comecei a vender mais lá no meu bairro mesmo. Então assim, onde eu não vendia tanto foi quando eu comecei a vender mais. E aí, com a pandemia, aumentou os pedidos, você ainda continuava trabalhando fora? Sim. E conciliando com os doces? Isso, continuava na ótica, mas como diminuiu o tempo de trabalho, né? Aí que eu consegui fazer mais doce mesmo. Então assim, o tempo que eu estava em casa, eu também estava trabalhando mais com os doces. Então, como aquela quarta-feira, quando começou a pandemia, quarta-feira não funcionava, eu falei assim, é a hora, né, de eu vir para o centro, tentar com o meu carro, que eu vinha com o carro, colocava os doces ali no porta-mala. Falei assim, é a minha hora de vender lá no centro, começar a vender mais. Então, foi quando eu vi, trazendo os docinhos no porta-mala e por aí foi só. E assim, quem conhece o seu Instagram, conhece os docinhos da Lê, né, vê que tem uma rede social muito movimentada. Essa rede social, ela começou a ser movimentada quando? Porque você está falando que você já vendia isso há muito tempo, né? E aí as pessoas começaram a gostar, você começou a trazer novos produtos. Mas e o Instagram? Ele já vinha desde lá de trás? Já. Desde quando eu comecei a pensar na ideia de fazer os docinhos, no mesmo momento eu já criei meu Instagram. Era uma outra logomarca, era totalmente diferente do que é hoje, né? E criei o Instagram, foi em 2018, e desde então sempre estou alimentando ali, sempre postando fotos, sempre gravando stories, mostrando o dia a dia. Então assim, mostro coisas boas, mostro coisas ruins também. Já apareci chorando nos stories várias vezes, porque deu errado alguma coisa. Então assim, isso foi atraindo mais pessoas, sabe, que se veem na mesma situação, empreendendo, vê que não mostra só as coisas boas que acontecem, mas também as coisas ruins. Então, assim, isso foi trazendo mais pessoas, assim, para acompanhar a gente lá. Porque não é só pessoas de Linhares, tem do Brasil inteiro acompanha a gente hoje. Só que só o pessoal daqui de Linhares consegue comer. Comprar, E assim, quando você movimenta essa rede social e traz o seu dia a dia, você traz também o cliente para perto de você. Como que é esse contato quando eles recebem a mercadoria? Quando você traz os doces, como que é essa interação entre vocês e eles? Então, aqui no centro, quando eu vendo aqui, então eu sempre falo com todo mundo que compra, né? Olha, posta lá no Instagram, me marca lá no Instagram. Então eu sempre levo isso como uma brincadeira, assim, sabe?
Então eu falo, não come não, posta primeiro. Então eu sempre tô tentando levar eles para lá, para postarem, né, sempre. Mas não é todo mundo que posta não, mas quem posta eu fico muito contente. Isso aí. E quando que foi a virada de chave? Você decidiu, então, definir todo o seu tempo, toda a sua dedicação aos doces e ter ele como renda principal? Então, foi mais ou menos em janeiro já desse ano, né? Quando eu comecei no meu estágio pela faculdade, que era um estágio remunerado, mas eu já sabia que a renda não seria suficiente para eu me manter, né? Então eu fiz o quê? Falei assim, agora que eu trabalho meio horário, vou me dedicar ainda mais nos doces. Então quando eu comecei a vender no sábado e domingo em Bebedouro, que é onde eu moro, sexta-feira comecei a vir aqui pro centro e durante a semana, quando eu tinha alguma encomenda de aniversário, eu sempre estava fazendo também. Então assim, foi a partir de janeiro desse ano agora que começou a ser minha renda principal. Que eu consegui aumentar mais a minha produção, né? E assim, lá atrás era sua mãe que te ajudava. E hoje, que eu acredito que a demanda aumentou muito e a mão de obra. Como que tá os docinhos? A sua mãe ainda te ajuda? Ajuda. Mamãe é praticamente 90% da produção lá dos docinhos. Até porque eu ainda moro com ela, não tenho minha casa. Então assim, eu continuo morando com ela continua me ajudando, continua brigando comigo também, porque eu deixo a casa tudo bagunçada. Mas hoje, além da minha mãe, eu tenho mais 4 pessoas que me ajudam, né? Isso quando não tem meu primo que vai ali também me ajuda a fazer alguma entrega num dia que eu não posso ir para o centro entregar. Então ele sempre está me socorrendo. Então basicamente isso, mais ou menos uns 6 funcionários. Nossa, assim, para quem começou em 2018, né, você falou, e em pouco tempo já tem tantas pessoas, assim, quais são os planos para o futuro? O que você planeja daqui para frente? Como que os docinhos da Lê, eles vão se posicionar em relação a isso? Então, eu quero muito que a gente consiga inaugurar nossa lojinha, que inclusive já está em construção. E um outro plano também é vir para cá, para o outro lado da ponte, né, para o centro. Então, assim, lá em Bebedouro a gente tem a nossa venda, né, no fim de semana, mas eu queria aumentar um pouquinho mais vindo para cá, porque aqui é muito maior, né, para a gente conseguir entrar nessa questão do delivery e tudo mais. Então, o meu plano hoje é inaugurar minha lojinha lá de Bebedouro e, se Deus quiser, vir para cá também. E assim, para quem tá aí, quer ver as suas delícias, os seus docinhos, como que as pessoas te encontram? Então, encontra lá no Instagram. Meu Instagram tá Docinhos da Lê, _ Docinhos da Lê. E é mais pelo Instagram mesmo, mas a gente também atende pelo WhatsApp, que vocês também conseguem encontrar lá no Instagram. E também a gente tem um suporte lá no direct, se vocês quiserem mandar mensagem. Para entrar em contato com a gente tá sempre respondendo lá. E aí você recebe encomenda de qualquer quantidade, o que for, daqueles produtos que você faz? Sim, de festa, casamento e tudo mais. Letícia, para a gente terminar essa entrevista, eu gostaria de pedir uma mensagem para o nosso internauta. Você é uma jovem que começou um negócio até sem querer, né? Porque acredito que lá atrás você não tinha intenção de crescer e ficar com esse tamanho, com essa proporção que o Docinhos da Lê tem hoje. O que você tem para dizer para o nosso internauta em relação a isso, essa motivação para poder sair da estagnação e buscar novos horizontes? Então, a minha dica é vocês tentarem ser o diferencial, né? Assim, hoje em dia a gente vê de tudo um pouco, todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas às vezes é tão padrão, é uma coisa tão igual que às vezes a gente não consegue se destacar no ramo que a gente está entrando, né? Então, assim, eu sempre indico tentar pensar diferente do que todo mundo pensa, ou se não, ser você mesmo e não desistir também, que é uma principal motivação, né? A gente não desistir, continuar mesmo quando achar que tá dando tudo errado, não desiste, continua, muda o foco. Se tá pensando em uma coisa, isso não vai dar certo, muda, faz outra coisa e por aí vai. Vocês vão se reinventando, tentando, errando, falhando. Não vai dar certo de primeira, tenta de novo. E por aí vai. Foi assim que hoje a gente tá aí, graças a Deus. Sem desistir. Que a dificuldade vem. Vem. Vocês vão chorar muitas vezes, falar assim, não vai dar certo, mas tentar. Letícia, muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Muito obrigado por dividir com a gente todas essas dificuldades e essas vitórias também, né? Porque chegar onde você chegou hoje é uma atitude louvável. Muito obrigado. Sucesso aí para o Docinhos da Lê, viu? E muito sucesso para você, para sua família e para quem trabalha com você.
Amém, para nós. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui e que venha muitas outras por aí. Isso aí. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br, e nas nossas redes sociais, @endies. Um abraço e até o próximo.